Eu sou a Tainá e estou aqui com o Alessandro para comentar os destaques referente ao nosso Fiagro, o VCRA 11. Tudo bem, Alessandro? Tudo bom, Tainá? Tudo bem. Vamos começar falando da distribuição do mês de maio? No mês de maio a gente distribuiu R$1, né? Isso equivale a 147% CDI com a cota de fechamento. Vem aí em linha com o que a gente vem distribuindo aí, né? Em função até, inclusive, voltou a reforçar os dias úteis. E também acho que é mais ou menos onde a rentabilidade da carteira está próxima, né, desse valor, né? Então a gente compôs um pouco de reserva esse mês, mais um pouquinho. E agora a gente está com uma reserva de 70, terminamos o mês com uma reserva de 76 centavos, né, por equivalente a 76 centavos por cota. Então é isso, foi um mês, assim, eu diria, em linha aí com o que tem acontecido nos outros meses, né? A gente trouxe na carta que fizemos algumas alocações. A gente teve uma alocação aí de 7,5 milhões de reais, recebeu no curso ordinário, recebeu 2,5 milhões de reais de amortização. O caixa do mês a gente fechou com próximo de 4,7%. E já agora no mês de junho, né, principalmente na primeira semana de junho, né, que foi semana passada, a gente está gravando o vídeo hoje, dia 8 de junho, né, para deixar claro aqui, de 26, a gente também conseguiu ter uma alocação bem interessante em vários papéis aí que a gente vai depois comentar na nossa próxima carta. E já estamos com uma posição de caixa hoje abaixo de 2% do fundo, que acho que é a menor posição que a gente teve historicamente. Então, obviamente, a ideia agora é, chegando perto aí de 1% do fundo, mais ou menos, né, que a gente faça uma pausa aí nas alocações para entender opções que a gente pode ter no mercado, ou de se fazer de alguma operação, ou até, depende do coisa, usar alguma coisa para alavancar o fundo, enfim, né, para poder, se fizer sentido para a gente em termos de custo e de retorno. Mas essa é a ideia. Então a gente tem um trabalho de alocação aí já bem no final, aí, em torno daquele compromisso, né, de diversificação, de papéis mais high grade e com boas taxas, né, de novo esse estresse do mercado aí que vem tendo, né, nos últimos meses ajudou bastante. Então, que foi que a gente comentou em outros vídeos, que a gente tem aproveitado esse momento ao nosso favor, que a gente tinha um caixa ali no fundo para fazer essas alocações. E agora a alocação vai ser muito mais um trabalho de manutenção, no sentido de, conforme a gente vai recebendo as operações e vai reciclando, sim, a gente vai alocando e sempre nessa direção de diversificação da carteira do fundo. Indo para um tema um pouco macro, né, a gente tem visto um tema bem relevante na pecuária no mercado europeu. Uhum. Você pode comentar um pouco esse tema para a gente? Sim, é um tema importante para a pecuária, né, a questão do uso de antibióticos e outros medicamentos, né, e que momento que se pode usar, enfim. E então existe uma negociação aí, uma negociação super importante para o Brasil. Acho que no longo prazo realmente a gente tem que endereçar essa questão, né? Mas eu acho no curto prazo, quando eu falo curto prazo aí nos próximos meses, esse ano ainda, começo do ano que vem, eu entendo que o impacto desse tipo de medida e até o próprio fim a exaustão, né, da cota da China, né, de importação no Brasil, vai ter impacto limitado no preço, né? Por que vai ter impacto limitado? Porque ainda é um mercado com oferta muito restrita, né, no mundo inteiro. Ainda a arroba do Brasil é a mais barata que tem, comparado com os grandes produtores, tanto aqui nossos vizinhos da América do Sul quanto a Austrália e Estados Unidos. E então acaba que, em função dessa condição de mercado, né, que é um mercado muito favorável ao produtor da proteína, do boi, no caso, eu acho que vai ter impacto limitado, porque se não comprar do Brasil, vai ter que comprar de outro lugar, e aí como você tem oferta limitada em outros lugares, vai acabar puxando o preço aqui também, então por vasos comunicantes aí, isso acaba limitando algum efeito de preço que pode ter. Obviamente você vai ter aquela notícia de uma carga que foi rejeitada, vai ter alguma coisa assim, mas vai ser mais pontual na minha visão. Mas obviamente pensando no posicionamento do Brasil de longo prazo, como fornecedor de carne bovina e outras proteínas, é obviamente um assunto que tem que ser endereçado. O Brasil, né, que o Brasil foi declarado, né, livre de febre aftosa aí, que foi um outro
um marco importante para o Brasil, né? Ou seja, hoje não se vacina, mas febre aftosa na maioria dos lugares do Brasil. Também é importante isso para as novas habilitações e também esse caso de você poder vencer essas barreiras sanitárias. Mas isso é tudo muito mais uma questão estrutural do que numa questão de mercado de curto prazo. Você vê o preço da roupa do boi está estável aí, em torno de R$350, né? 70 e poucos dólares, e não mexeu muito apesar dessas notícias, né? E as escalas de abate continuam apertadas, enfim, continua sendo um mercado bem forte no Brasil, bem né? forte, por questão de falta de oferta no mundo inteiro. E na carta, né, a gente trouxe bastante informação da atualização da carteira, que seria bom a gente passar por aqui no vídeo também. A gente teve aí uma leva aí de notícias na carteira, né? Eu diria que todas positivas, né? Então, basicamente, um pouco refletindo aquilo que a gente falou, né? Que a gente ficou um tempo, principalmente em final de ano, um tempo onde o judiciário não um carnaval ali bem no começo do ano. E o judiciário acaba, né, tendo que demora para lidar com o que se acumulou e tal, então a gente teve no âmbito da recuperação judicial da Norfagro, um outro credor fiduciário que tem a F de Terras conseguiu uma decisão favorável no sentido de que ele pode, independente da questão do stay period, a essencialidade do bem ou não, que ainda existe uma discussão para ser julgada agora, ele poderia já iniciar o processo de execução e consolidação da propriedade. Então, essa notícia positiva, a gente, se valendo dessa notícia por analogia, a gente também já deu início ao processo para fazer essa consolidação. E a gente acha também que vai ter sucesso na questão da discussão do stay period barra essencialidade, mas enfim, isso é uma questão mais de medidas protelatórias que o credor vem tomando, né? Porque a RJ já terminou, enfim, não foi renovado o stay period, então não faz sentido nenhum, né? A gente já discutiu bastante isso, mas ele sempre consegue, mas aí, então a gente entende que fazendo isso, obviamente, tanto aumenta a chance de a gente consolidar agora e já depois, uma vez resolvido isso, iniciar o processo de leilão, enfim, todo o processo de execução da terra, quanto também melhora nosso leverage negocial, porque quanto mais perto a gente chega de fazer essa coisa, mais a outra parte, o devedor, tem mais tendência a querer negociar com a gente, como aconteceu outras vezes, né? Mas ainda nossa linha continua a linha obviamente, de continuar colocando o nível de pressão possível para conseguir fazer valer nossos direitos, né, em relação a uma garantia fiduciária que a gente tem. E em nenhum momento a gente teve, vamos dizer assim, decisões negativas no sentido de desqualificar garantias, tudo, né? A gente já discutiu bastante também isso, mas, obviamente, o devedor consegue medidas protelatórias para evitar que você, fazendo com que você avance mais devagar nessa direção. E essa decisão que a gente viu agora é uma decisão que ajuda a gente a acelerar esse processo, né? Isso é importante das garantias, né? Da operação bem estruturada. Exato, acho que quando você tem garantias bem estruturadas e bem formalizadas e tudo isso, caso ocorra alguma questão, facilita ali. Exato, e é uma questão muito mais de tempo do que uma questão que obviamente é super importante, tempo, né? Não estou menosprezando aqui o efeito, né? Sim. Mas o fato é que a garantia continua lá e nosso direito continua valendo, né? Sim. Aí no caso de Serpasa, né? Que é outra RJ, né? Que é outra repressão judicial, o devedor entrou com um pedido de essencialidade do bem. A gente sempre destacou que essa fazenda era uma fazenda não operacional, não tinha a ver com a usina, inclusive estava arrendada, enfim, que era um fator importante na qualidade da garantia para a gente. E aí a gente conseguiu uma decisão judicial no nível da RJ, né, dizendo, olha, não é um bem essencial. Sim. Então isso permite que a gente inicie o processo de consolidação, a gente já iniciou esse processo. E junto isso com, obviamente, a decisão que a gente teve aqui em São Paulo, dizendo que a gente é essa concursal, é fiduciária, tá tudo valendo, né? De novo, naquele lado da validade da garantia, permite que a gente inicie a execução dessa garantia. Então, esse é outro ponto importante. Acho que outro ponto também, a gente teve
Bom, agora falando um pouco de BBF, a gente continua avançando nas tratativas com a empresa, né, para uma reestruturação onde a gente vai trazer junto com a gente um novo investidor para poder terminar alguns investimentos que estão lá e fazer melhorias de investimento, enfim, para aumentar a capacidade de geração da usina. E fazendo isso, a gente consegue, obviamente, acelerar o nosso recebimento. Então, essa é a ideia. No KGPR, a gente continua avançando em tratativas para negociação do crédito, né, como a gente já falou. E avançaram bastante também no último mês, ainda não temos nada de concreto, assim que a gente tiver, a gente vai divulgar. E também, outro caso também que a gente tem, que é uma posição importante do fundo, que é a FS, né? Teve, acho que uma notícia que todo mundo acompanha, mas vale aqui ressaltar, né? Que foi a entrada da Maggi como acionista da FS, né? Onde vai aportar $100 milhões. Isso é um ponto positivo, né? Ponto positivo na empresa, e também vai ter 40% da empresa, mais uma grande empresa do setor, né? Todo mundo conhece, enfim, lá do Mato Grosso, que opera toda a cadeia de grãos, basicamente, né? Da produção, logística, venda, trading. E com a FS, obviamente, ela tentou fazer um acordo com a Impasa, que é a maior do setor. O acordo não vingou por várias razões, e aí ela fez um acordo com a FS. Isso aconteceu um de-risk muito grande dos spreads dos caras de FS no mercado, e obviamente isso é positivo para a gente que tem uma posição razoavelmente grande, e que a gente gosta muito do caso, sempre gostou, apesar de, obviamente, em certos momentos o mercado ter ficado com os spreads mais estressados. A gente nunca perdeu nunca perdeu a convicção que a gente tem no caso, e por entender que a empresa tem uma eficiência operacional muito boa, tem uma estrutura de capital, ainda que dependendo do momento que você olhe, né, por questão do tamanho do estoque de milho que ela está carregando, vis-a-vis o EBITDA dos últimos meses, possa parecer muito alavancada, mas ela tem muita liquidez, né, muito dinheiro em caixa. E acho que o que faltava realmente era um investidor estratégico aí, né, com a Maggi. Então, que foi o que aconteceu agora. Só agora. Existiam conversas de possível acordo com a Petrobras, não aconteceu com a Maggi. Então, acho que é um caso, uma notícia importante também pro nosso portfólio. Acho que é isso. Acho que grandes updates da carteira são esses que aconteceram. Esse foi um mês bastante movimentado nesse lado, assim, né? Em outros meses a gente fala, não temos muita novidade, tal. O pessoal acha que é má vontade, nós não é, que simplesmente a gente não tem que falar, mas quando as coisas já estão acontecendo, presta acontecer como a gente tem feito agora. Tá? Sim. E reforçando que os nossos canais de comunicação estão sempre abertos para os nossos cotistas, né? Através do ri@vects.com.br, né? Exato. E aí pode falar com a Tainá, e a Tainá encaminha pra gente, enfim, e a gente sempre responde. Sim. Algum outro ponto, Alessandro, você gostaria de passar hoje? Não, acho que é só isso mesmo. Eu agradeço mais uma vez o tempo aí, pessoal que assistiu o vídeo, e estamos à disposição aí para esclarecimentos, informações, enfim. Estamos a serviço aí do cotista. Obrigada, Alessandro. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigada e bons investimentos.